Talvez muitos já tenham escutado essa música, esse hino, esse louvor. E enquanto Tito orava, me veio esse cântico, porque Deus é bondoso, como nós cantamos, Deus ele é maravilhoso e Ele conhece o que cada um de nós está vivendo e precisa. Esse culto, ele é para a honra e glória de Deus, quero reafirmar isso. E também a gente tem a oportunidade de refletir na palavra dele para a nossa vida como cristãos. E na linha de refletir, eu queria perguntar para vocês, quem esteve, pelo menos em algum dos dias da série de pregações que nós tivemos aqui na Charlau, dias 21, 22, 23. Levanta a mão. Quase todos. Louvado seja, porque vocês que estiveram presentes, assim como eu, nós pudemos vivenciar, experimentar um momento em que o Espírito Santo de Deus queimou em nossos corações uma verdadeira bênção. E eu me alegro que você que está aqui presente também tenha estado na série de pregações. E com a ajuda de Deus e de vocês que estiveram presentes, nós vamos refletir na mensagem de hoje. Então eu convido primeiramente para abrir em Daniel 3, versículos 6 a 12. Daniel, no Velho Testamento, capítulo 3, dos versículos 6 a 12. Enquanto pode ter sido uma falha técnica quando eu passei para Tito, mas sem problema. Então, retomando, na série de pregações, o pastor Renato ele trouxe para nós um contexto muito grande do que o povo de Israel estava vivendo lá em Daniel, no livro de Daniel. O povo estava exilado e os amigos de Daniel estavam sendo confrontados. Eu passo a ler então. Daniel 3, versículo 6 a 12. 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, a imagem do rei Nabucodonosor, feita de ouro, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Por enquanto até aqui. Nossa, se a gente começa a lembrar da série de pregações, desse texto, a gente vê aqui que prova, legítima prova, teste de fogo, para os amigos de Daniel. E eles não tremeram na base. E o que eu quero trazer um pouquinho hoje, dividir com vocês, é que vejam a sutileza que o inimigo, o Satanás, ele usou
para intimidar, confrontar os amigos. Ele acusa os amigos de Daniel quando eles reconhecem um passo de fé ousado, como Deus sendo o único Senhor em que eles confiam, seja para um livramento, seja simplesmente para serem testemunhas vivas de que servem ao único Deus e estão com as suas vidas completamente entregues nas mãos de Deus. O que você pensa nessa hora, se tivesse uma situação semelhante? O que passa na sua cabeça? Na minha, passa que, uau, que fé, que fortaleza eles em Deus, o quanto eu ainda tenho que talvez caminhar para chegar ao nível dos amigos de Daniel. Não estou falando nem de Jesus, falando dos amigos de Daniel, tamanha fé, porque eles estavam intimidados, literalmente confrontados, acusados por não cumprirem o decreto de Nabucodonosor. E nós vemos muitas vezes no dia a dia, quando nós estamos fora, né, tem uma roda de pessoas, ou tem um grupo de pessoas, e quando tem uma determinada decisão, se tem uma pessoa que pensa diferente, ela pode vir a ser excluída ou até confrontada. Mas o que eu quero chamar a atenção, a partir da palavra de Deus, é que o inimigo ele usa de várias estratégias, e uma delas, além da acusação, é a culpa. Porque nesse contexto, os amigos de Daniel, eles foram acusados, e como não cumpriram o decreto do rei, eles já foram sentenciados com a culpa. E a culpa, nesse contexto, está bem clara, né? Foi não se prostrar à estátua do rei. A culpa, nesse contexto, para nós que cremos em Jesus Cristo, eles fizeram o correto. Mas e quando no nosso dia a dia, a gente contextualizando, trazendo para o nosso dia a dia, o que é a culpa? A culpa nada mais é o sentimento da culpa, a culpa materializada, que um resultado de uma ação, de uma violação de uma regra ou lei, que pode ser tanto leis de homens, como era na época de Nabucodonosor, mas principalmente de Deus, que está aqui nesse livro, no manual, que todo cristão deveria se aprofundar diariamente na leitura dele e na meditação. E o inimigo ele é muito astuto. Se a gente parar um pouquinho para fazer uma reflexão, a gente vai ver que o inimigo ele estuda muitas vezes mais que nós que somos cristãos a Bíblia. Lembra quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? Ele usou palavras da Bíblia para argumentar para Jesus, né? Quando era para dar ordem aos anjos, para Jesus se atirar de um penhasco. E aí reside o primeiro ponto de reflexão para nós nessa manhã. Se o inimigo que veio para roubar, matar e destruir conhece a palavra, como no domingo passado o seu Nelson trouxe, eu reforço. Nós, na condição de cristãos, devemos nos aprofundar mais ainda. Nós devemos incentivar o outro a ter um momento de leitura da Bíblia. Porque o nosso tempo, 24 horas, é o mesmo tempo para todas as pessoas. E o que nós fazemos com ele? Então nós somos chamados, nós somos exortados a buscar, conhecer muito mais do que Deus tem para nós aqui. A partir do momento que Adão e Eva desobedecem lá no jardim do Éden, eles quebram o relacionamento com Deus ao comer
do único fruto que era proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí recai, ou entra, a culpa em ação. Essa culpa, ela veio com um sentimento, com um peso, que na ocasião, Adão e Eva abriram-se os olhos e eles também tiveram a consciência de que eles tinham errado, que eles tinham assumido então algo que era a desobediência, e a culpa também trouxe o sentimento de culpabilidade. Eles eram culpados e se sentiam culpados. E já lá, Deus foi mostrando o plano dele para cobrir toda a culpa humana, que foi a partir do derramamento de sangue inocente, conforme está em Gênesis 3, 21 e Hebreus 9, 22. Lá no Éden foi uma demonstração do que Deus faria milhares de anos depois para cobrir a culpa de todos nós, para cobrir a culpa daqueles que confiam em Jesus Cristo como sendo o Filho unigênito, o Filho amado. Conforme está lá em Romanos 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que Deus fez. Lá no Jardim do Éden, Deus já pegou e fez uma amostra. Infelizmente, o que acontece nos dias de hoje? Nos dias de hoje a gente vê pessoas que estão longe de Deus. E o inimigo, ele vai administrando de acordo com o que ele vai observando. Uma das coisas que ele faz é se apropriar de tudo que Deus fez. Ele vai se apropriando com uma habilidade, vai colocando confusão, e vai colocando intriga, e vai colocando contenda, de uma forma que ele é muito habilidoso. Uma delas se a gente olhar muitas vezes, quando a gente anda por aí afora, pessoas que fazem oferendas nas esquinas, com animais, sacrificam muitas vezes um animal. Pessoas que muitas vezes não têm condições de pagar a sua conta de energia elétrica, ou não têm o compromisso de pagar, mas que para isso elas vão comprar um animal e sacrificar um animal para fazer oferendas para deuses. E isso está mais perto e cada vez mais assim normalizado, parece que é comum isso. Vejam só, o inimigo se apropriando e usando isso também como a obra que redentora. Mas eu queria trazer também para vocês algo que Deus falou comigo. E a mensagem, ela tem que falar com a gente e trabalhar com a gente para a gente também poder dividir. Há pessoas na nossa vida, no nosso convívio, que reagem de diferentes formas com o sentimento da culpa. E tem pessoas que têm culpa, cometem falhas, mas a consciência não pesa, porque estão afastadas de Deus ou do Espírito Santo. Em Romanos 3, e aí quem quiser abrir, pode abrir a sua Bíblia também. Romanos 3, 10, está dito assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. E 23, 24, diz da seguinte forma: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente
por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, tem pessoas que muitas vezes assim fazem algo errado, mas elas estão com o coração longe de Deus, o coração tá embrutecido, está endurecido, e aí elas nem têm peso de consciência. Por outro lado, isso não quer dizer que elas não tenham falhado, ou que nós não falhamos, porque como diz a Bíblia, a palavra de Deus diz, não tem nenhum que é justo, que possa se dizer assim, eu não tenho culpa de nada, eu nunca fiz nada de errado, eu sou perfeitinho. Não existe perfeitinho, perfeito nem perfeitão, né? Há pessoas que, por outro lado, ela acha que, a culpa, eu tive a culpa, mas Jesus me perdoou e eu sigo fazendo coisa errada. Também não é por esse lado, né? Porque o que acontece? Jesus, lá com a mulher adúltera, ele dá o exemplo, ele dá o ensinamento, né? Todos que estavam lá queriam apedrejar ela. Jesus, com a autoridade de Deus, ele fala, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E cada um foi se retirando. E muitas vezes a gente fica com essa parte da história. Mas o que Jesus diz para a mulher no final? Vá e não peques mais. Então, a culpa, o sentimento de culpa, ele, afinal das contas, devemos ter esse sentimento ou não? É bom ou não é sentir culpa? O que o Kleber está trazendo hoje está confuso para mim. Depende, a resposta é depende. Depende do nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da Bíblia, o nosso tempo de comunhão em igreja, porque eu posso ter uma excelente comunhão com Deus em casa, e daqui um pouco eu não ter uma boa comunhão com a minha esposa. E aí não tem fundamento. Então, nós precisamos buscar a purificação. Nós precisamos buscar através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão em casa, da comunhão na comunidade, o agir de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo habite no nosso coração para que a gente possa ter ouvidos. Porque quando o Espírito Santo, ele habita no nosso coração, aí o sentimento de culpa é um alerta. É um alerta que nos leva a refletir e, poxa, eu pisei na bola. Tu me perdoa? Eu falei palavras ríspidas, eu fui grosseiro contigo, ou eu fui indiferente com a tua dor, ou então eu não estendi a mão para ti. Quando nós buscamos a Deus, Ele nos dá o Espírito Santo essa condição de que quando falhamos, a culpa vem para que a gente tenha o arrependimento. Porém, tem situações que a gente pode, como cristão, ter uma dificuldade de receber o perdão de Deus. A gente se arrepende, mas o inimigo ele começa a usar da seguinte fala: tu não está certo, tu errou, tu te arrependeu, mas Deus não vai te perdoar porque o teu pecado não tem perdão. O teu pecado, tu foi muito rude com uma pessoa, tu foi muito indiferente,
com aquela pessoa que precisava te ouvir, e não tem. Tu não tem jeito, tu decepcionou a Deus, porque tu diz que ora, tu diz que lê a Bíblia, que tu quer servir a Deus, e tu dá uma mancada dessas, uma pisada de bola desse jeito. O inimigo, ele pode fazer isso. E aí, mais um momento que a gente tem a necessidade de clamar a Deus: Senhor, eu quero derramar o meu coração diante de Ti. Eu preciso de Ti. É diante de Ti, que sabe de todas as coisas, que sabe das minhas fraquezas, que eu preciso do Teu perdão. É muito difícil muitas vezes quando nós vivemos com um sentimento de culpa. O sentimento de culpa, quando ele já foi pedido perdão e nós não conseguimos realmente entregar a ele se torna um fardo, um peso que vai assim nos esmagando. E muitas vezes a gente carrega isso, sendo que Jesus fez a maior obra. Jesus Cristo, Ele morreu em favor das minhas falhas, das tuas falhas, das falhas de cada um de nós. Ele carregou, como na saudação, sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele, com amor incondicional. E aí, cabe a gente assim fazer essa reflexão. Eu quero mudar o meu jeito de ser. Eu quero ser uma pessoa mais parecida com Jesus. E aí, de novo, nós temos que buscar na Bíblia. Porque somente quando nós temos essa busca contínua, Ele vai nos mantendo e nos enchendo com Seu Espírito Santo. Muitos, às vezes, são pessoas que continuam com esse sentimento. E aí, às vezes, acabam não somente a culpa pesando, mas também se transformando em doença. Muitas vezes a pessoa ela está com uma depressão, não estou dizendo que seja só isso. Muitas vezes ela acaba tendo um problema de estômago, porque ela guarda aquela culpa. Então, é Cristo quem nos dá a chance do começar de novo, quem nos dá o perdão. Claro que, dependendo da situação que a gente tem que buscar um especialista. Mas sem Jesus, como nós cantamos antes, não dá. Sem Jesus Cristo não dá. Os verdadeiros sentimentos de culpa, eles nos mantêm humildes em reconhecer que ninguém pode ser bom o suficiente para merecer o favor de Deus. Eu não fiz nada, eu não consigo fazer nada para merecer o favor de Deus. É graça, é de graça, é por amor dele para comigo, dele para com você. E a verdadeira culpa, aquela culpa que é inquietada pelo Espírito Santo, ela nos leva para buscar a Deus. Deus, me ajuda, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu não quero ser uma pessoa mal educada, que fala palavrão, ou que joga lixo na rua, porque tudo que está aqui nesse mundo foi criado por Deus. Então eu tenho que ter esse cuidado. Eu quero também olhar para o ambiente onde eu estou e guardar um carrinho de supermercado no lugar. E não achar que os outros têm que me servir. Por quê? Se eu tenho condições. E aí então, a diferença entre a verdadeira culpa, que é receber com gratidão o perdão de Deus, em relação à culpa do inimigo, é porque a culpa do inimigo, ela nos aprisiona, ela nos coloca numa cadeia
eterna. O inimigo, ele vai nos acusar, ele vai nos dizer que tu não tem mais jeito, o que tu quer vindo na igreja, ou ele vai simplesmente dizer para ti, para mim, fim da linha. Já o Espírito Santo de Deus, ele traz consigo o arrependimento. Ele quer restaurar o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Porque, como a gente sabe, Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quer cuidar. Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Ele se alegra. Como é bom quando eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa ouve atentamente o que eu estou falando. E a gente percebe que ela se interessa por mim. Gente, Deus, ele é assim. Ele é um Deus que ele se interessa por nós. Cabe a nós também se interessar por ele. Deus tomou a justiça de Cristo, que era o único justo, e concedeu a nós. Ele colocou todos os nossos pecados em Cristo, como está lá em 2 Coríntios 5:21, que pagou um alto preço. E você, nenhum de nós que buscamos a Deus e nos arrependemos, e com arrependimento queremos mudar o nosso jeito de ser, nós não precisamos fazer mais nada. É Jesus Cristo que pagou o alto preço para que a gente pudesse andar livre desse peso, dessa culpa que muitas vezes nos atormenta, ou que sobrecarrega os nossos ombros. A justificação em Cristo Jesus, ela anula a culpa. Nós fomos justificados por meio dele. E aqueles que estão em Cristo, aqueles são novas criaturas. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. Nós não fomos projetados, de forma alguma, para assumir essa culpa. E nós não precisamos viver com ela, porque Jesus Cristo já fez isso por nós. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, nos possa fazer refletir nessas palavras, refletir, que a gente possa ter a comunhão com Ele, para poder andar na luz, e não ficar sofrendo com o peso da nossa culpa. Reconhecer, sim, erramos, buscar o perdão, uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, sim, mas saber que Cristo pagou os pecados por nós. Em nome de Jesus é que a gente fala. Amém.